Bom, Edu, primeiro dizer que o resultado para mim foi péssimo. Péssimo. O Guarani tá ganhando de 2-0, jogando no brinco de ouro, controlando a partida, né? Enfim, o Maurício, acho que foi o Maurício Antônio que deu a entrevista ao Breno Beretta, disse exatamente isso. Né? Controlávamos o jogo, né? O primeiro erro foi que o Hélio, ele detecta o problema que estava tendo no meio de campo, e eu falava isso durante todo o primeiro tempo, falei no intervalo, e aí ele vem com uma substituição, tanto eu quanto o CH dissemos, olha, eu não teria feito essa substituição. O William Farias está voltando de contusão, a característica é diferente, e nós percebemos que o meio de campo do Guarani ficou lento. Ele não conseguia... mas ele teve 2 bolas metidas. Mas 2 bolas metidas? O segundo tempo todo. Meteu 2 bolas logo no começo ali, né? Que ele fez 2 jogadas interessantes. Mas a partir daí, ficou lento o meio de campo. A recomposição ficou lenta. A transição ficou mais lenta ainda. E o Guarani não conseguia sair. Por que tomou o segundo gol? Cadê o volante de marcação? Que é a hora que tem o erro ali, quem que tem que dar o primeiro combate? Ali na frente da área, vigiando, organizando e protegendo a primeira linha é o volante. E quem que é o volante do Guarani? É o William Farias, que entrou, na minha opinião, muito mal. Marcando mal, lento, e bola só de lado e para trás. E aí o Guarani ficou estéril na questão de atacar. Mas o Guarani pressionou no final. Tá, pressionou como? Escanteio, que não é, para mim não é pressão. Jogou, empurrou o time do Ipiranga para trás para tentar fazer o terceiro gol? Não fez isso. Então o Guarani, para mim, faltou organização, faltou concentração. Mas por que faltou concentração? Porque não pode, me desculpe, Edu, tomar os 2 gols que o Guarani toma é falta de concentração. A hora que faz o 2-0, fala, ufa, ganhamos o jogo. E não é assim que funciona. Futebol profissional não é assim. Se eu não me engano, foram em 4 ou 5 minutos que o Ipiranga empatou, Edu. Acho que foi 5 minutos, né? 18 em 5 minutos. Exatamente. Ele fez 2 gols. Em 4 porque minutos. É falta de concentração e organização. E aí vem um chute lá do meio da rua, né? Que não tinha proteção, tinha sim a liberdade do menino lá do Ipiranga. E aí o que acontece? O Kaique França, desconcentrado no meu modo de ver, porque o Kaique não toma um gol desse. A gente conhece o Kaique França, né? Um baita de um goleiro. Tá salvando o Guarani em diversos jogos, tem muito crédito com a torcida, mas falhou no lance. Um goleiro do nível dele não pode tomar um gol daquele nunca. A bola foi lá do meio da rua. E aí você me pergunta, Guilherme, quando você jogava, você tomou o gol assim? Quando eu tava desconcentrado, tomava. E para mim foi desconcentração do Kaique França. Né? Movimento errado, braço errado na bola, né? Movimento técnico totalmente errado, e aí toma o gol, meu amigo, não tem jeito. Então, para mim, Edu, foi um resultado péssimo, onde o Guarani poderia ter vencido o Ipiranga com uma certa tranquilidade, e ir lá para Paraíba, não como disse o Maurício, não, nós vamos para lá e nós vamos ganhar e nós vamos classificar, cara. Vai enfrentar para mim, nessa reta final, o melhor time, o Guarani, que é o Botafogo da Paraíba, né? Que em 7 jogos, se eu não me engano, ganhou 5 ou 6, empatou 1 ou 2, eu não me recordo agora. Então, assim, a invencibilidade é grande e jogando na Paraíba lá é doído, é difícil. Eu já joguei lá. Então o Guarani que ligue a luz vermelha de alerta, porque, meu amigo, né, não vai ser fácil. Mas a gente está ainda acreditando, eu estava dando uma olhada aqui nos confrontos, é muito provável que o Guarani, né, dependendo ali de algumas combinações, ele consiga a classificação, mas não dá para deixar de escapar, não dá para deixar escapar. E sabe por que o torcedor saiu vaiando? Saiu vaiando porque já aconteceu diversas vezes isso no Brinco de Ouro, onde o Guarani vencia com tranquilidade o jogo, afrouxa na marcação, se desconcentra e deixa ou cede um empate ou toma a virada. É por isso que o torcedor saiu vaiando. E o seu Hélio Cizenando, que tome muito cuidado, porque com esse time do Guarani, se ele não classificar e não buscar uma das vagas, ele vai ter problema. O próximo adversário é Botafogo da Paraíba, né? Tá 9, viu? 9